Olá, eu sou a professora Alcione, este é meu canal e esta é a nossa segunda videoaula do curso de extensão de Morfologia Básica da Língua Portuguesa pela UniOeste. E hoje nós vamos tratar do conceito de morfologia, porque antes da gente tratar dos conteúdos propriamente ditos, nós precisamos entender este conceito. O que é a morfologia? E vamos começar fazendo uma análise morfológica, dividindo a palavra nos dois radicais que vêm do grego. Morfo significa forma e logia diz respeito a estudo, ou seja, estudo da forma. Antes de a gente tratar desse conteúdo dentro da linguística, vamos dar uma espiadinha no Google Imagem para ver o que ele traz sobre morfologia. Bora lá então escrever aqui morfologia. Vamos ver o que temos? Ulalá, olha só, muitos elementos da natureza. Temos animais, plantas, partes de plantas. Nós também temos uma referência linguística aqui, com os níveis linguísticos de análise, morfologia, semântica e sintaxe, mas de forma geral diz respeito a elementos da natureza. A Zinilde, que é aluna do curso e é formada em biologia, que não me deixe mentir, que dentro da biologia nós temos então a morfologia como o estudo da forma dos seres vivos ou de parte deles. Aqui, por exemplo, nós temos o estudo morfológico de um pássaro, está em espanhol, então morfologia em espanhol também tem esse significado. Aqui nós temos o estudo morfológico do dente, as partes do dente. E estudo morfológico aqui de uma folha, como que a folha se constitui, quais são as partes da folha. Outra ave aqui. Aqui nós temos o coração, as partes do coração. Então nós vimos que as imagens aqui, elas trazem essa referência de morfologia, como estudo das partes. Aqui neste caso, as imagens estão relacionadas principalmente à biologia. E na linguística, como é que a gente vê essa questão do estudo das partes? Vamos voltar lá para o quadro. Então, como a gente pode ver nessa pesquisa rápida, a morfologia vai estudar a forma de uma planta, como é que ela se estrutura, quais são as partes da planta, a forma de um animal, quais são as partes do animal, a forma de um dente e assim por diante. E na linguística, então, a morfologia vai trazer, então, o estudo da palavra. É interessante a gente falar onde que a morfologia se apresenta dentro dos estudos linguísticos. Então, nós temos níveis de análise linguística. O primeiro nível é a fonética-fonologia, estudo dos fonemas, dos sons que a gente produz. O segundo nível é a morfologia, o estudo da palavra, e que está embasado no morfema, como unidade mínima de análise. Já vamos ver isso mais para frente. O terceiro nível é a sintaxe. Como é que as palavras se relacionam para formar uma cadeia sintagmática, para formar uma frase. Há autores que acham que a morfologia deve olhar apenas para o vocábulo e acabar a análise no vocábulo, ou seja, na palavra. Há outros que acham que é preciso estudar morfologia considerando como é que a palavra se apresenta dentro do enunciado. E aí, neste caso, a gente fala em morfossintaxe, que relaciona a morfologia com a sintaxe, que é o terceiro nível. Temos ainda a semântica, que diz respeito ao sentido, e ainda a pragmática, que diz respeito às condições de uso do texto, do recurso linguístico e vai para além do próprio recurso linguístico. Considera, por exemplo, em que contexto a gente usa a linguagem, para que fim, direcionada a que interlocutor, etc, etc, etc. Então, numa definição bastante geral, nós temos que na linguística, a morfologia vai estudar a forma das palavras, estudar a estrutura interna das palavras e dos seus constituintes significativos mínimos, que são os morfemas, ou seja, a unidade mínima de análise é o morfema. E o que é o morfema? Bom, a gente vai estudar isso com mais profundidade, definindo o que é o morfema e vendo os tipos de morfema, mas para o momento vamos pegar um exemplo aqui. Essa palavra ela é constituída por um radical, do qual podem sair outras palavras, por exemplo, menininha, meninão, menino e assim por diante. O A, ele indica que se trata de um morfema de gênero feminino, certo? Porque a gente tiver meninos, nós teríamos masculino ou o morfema neutro em alguns casos para alguns autores. Mas aqui o A indica gênero e
só nessa palavra indica gênero? Não. Se eu pegar outra palavra, vai indicar também. Então, por exemplo, garotas. Esse A também aqui está indicando o gênero feminino. Isso quer dizer o quê? Que são significados que não são exclusivos da palavra, eles se repetem, há uma estruturação, há um significado que se repete nas outras palavras. A mesma coisa do S. O S é o morfema de número, indica pluralização. Só nessa palavra, meninas? Não. Em outras palavras também, como por exemplo, garotas, meninos e assim por diante. Então a gente vê que o morfema são os pedacinhos da palavra que trazem um sentido e que esse sentido se repete em outras palavras. Então, a partir dessa perspectiva de ver a morfologia como estudo entre o morfema e a palavra, nós temos então que a morfologia é o estudo da gramática que se interessa pelas unidades mínimas de significado, considerando sua distribuição, suas variantes, sua classificação conforme a estrutura onde ocorre, a ordem que ocupam, os processos de formação de palavras e suas classes. Eu vou deixar essa descrição de morfologia lá na página do Facebook Língua Portuguesa Que Lindeza. E hoje nós tratamos do conceito de morfologia. Claro, dentro da linguística há muitas discussões sobre esse conceito que nós não conseguimos trazer aqui por se tratar de um curso básico. Mas essa definição que demos hoje, ela dá conta de uma análise geral, ampla, do que é a morfologia. E na próxima aula nós vamos tratar de um conceito bastante espinhoso, que é a noção de palavra, porque há muitas interpretações diferentes para conceituar o termo. Se você ainda não se apresentou no fórum de apresentação lá no Ambiente Mudo, corra para lá porque a gente quer conhecê-los. Vocês já me conhecem, já conhecem a equipe e hoje vou apresentar mais duas lindezas que não estavam no vídeo de apresentação da equipe. Que lindezas, não? A participação da professora Patrícia permitiu que a gente integrasse no curso também alunos de Roraima, porque ela é professora da Universidade Federal de Roraima e ela se responsabilizou em aplicar a prova final lá. Então, sejam todos bem-vindos, esses alunos lindos do Norte. Se você ainda não interagiu no fórum porque ainda não conseguiu acessar o Ambiente Mudo, escreva para o meu e-mail e informe para que a gente possa verificar por que você não está ainda integrado no curso. Lembrando que só terá certificação aquele aluno que fizer as atividades que serão postadas nesse ambiente. Portanto, estar integrado ao módulo Letras da UniOeste é requisito fundamental para a continuidade do curso. Senão, vocês vão apenas assistir às aulas e não terão a certificação, porque as videoaulas são apenas parte do curso. Um abraço e até a próxima aula.